turma do 8º ano. Espero que estejam todos bem. Nossa aula de hoje, o tema é América Portuguesa em Tempos de Independência, parte 2. Professora Lane falando. Os planos dos conjurados. Os conjurados tinham planos de instaurar uma república na capitania emancipada e instalar a capital na cidade de São João del Rei. Além disso, esse grupo propunha a criação de uma casa da moeda destinada à produção do papel moeda, a liberação do distrito diamantino com a abertura da extração de diamantes a todos aqueles que viessem a se interessar pela atividade, a instalação de uma universidade em Vila Rica e de escolas, hospitais e casas de caridade na capitania, a criação de milícias e instituição do serviço militar obrigatório e o cancelamento das dívidas com a coroa portuguesa. Em função do grande número de pessoas envolvidas e das dimensões do movimento, era praticamente impossível manter planos em segredo absoluto. A respeito da independência, os conjurados planejavam apenas a emancipação da capitania de Minas Gerais, a abolição da escravidão. Somente alguns a defendiam, por acharem que os escravizados agradecidos se uniriam aos conjurados. Em março de 1789, uma denúncia das articulações políticas dos conjurados nas autoridades suspenderam a derrama. Eles foram presos e transferidos para o Rio de Janeiro, então capital da colônia. Mulheres na Conjuração Mineira. A participação das mulheres na Conjuração Mineira vem sendo estudada na atualidade por historiadores e pesquisadores que costumam apontar o papel na organização do movimento e na história da capitania de Minas Gerais. Entre elas encontra-se Barba Eliodora e Hipólita Jacinta. Barba Eliodora foi uma poetisa nascida em São João del Rei, casada com o também poeta conjurado Alvarenga Peixoto. Após o fim do movimento, a prisão de Alvarenga e seu exílio, Bárbara precisou lutar para reaver seus bens confiscados pela coroa portuguesa. Foi retratada por muito tempo como uma mulher que se tornou demente após a perda do companheiro. Uma nova versão dos fatos relata que ela assumiu a direção dos negócios da família, tendo inclusive ampliado seu patrimônio. Hipólita Jacinta foi uma proprietária rural da atual região de Ouro Preto, Minas Gerais, participou ativamente das decisões e articulações em torno da Conjuração Mineira, casado com Francisco de Oliveira Lopes, um dos membros do movimento, fez de sua casa o principal ponto de encontro dos conjurados. Por conta do seu envolvimento com a revolta, os bens de Hipólita foram confiscados. A construção do Marte Tiradentes. Quando se faz referência à Conjuração Mineira, é comum que a primeira imagem a vir à mente de muitas pessoas seja a de Tiradentes, quase sempre relacionada a um herói nacional. No entanto, a Conjuração Mineira não teve, à época, o alcance nacional que mais tarde atingiu. Foram necessários exatamente 100 anos para que houvesse a preocupação em resgatar a figura de Tiradentes. Isso aconteceu em 1889, no contexto da proclamação da República do Brasil. Afinal, Tiradentes fez parte de um movimento no qual ideais republicanos estiveram presentes. Lembrando que, em 1822 e 1889, o país foi governado por imperadores. O início do processo de emancipação. Em termos de relações internacionais, do início do século XIX, na Europa foi marcado pelas tentativas de construção da hegemonia francesa sob a liderança de Napoleão. Suas pretensões prejudicavam em grande parte os interesses dos grandes industriais e dos grandes comerciantes ingleses que buscavam, no contexto da consolidação
a ampliação dos mercados. Em razão do poder do exército francês, o governo da Inglaterra aliou-se aos governos de Prússia, Áustria e Rússia contra a França, vencendo sucessivamente as forças da Áustria e Rússia na Batalha de Austerlitz, em 1805, atualmente a República Tcheca, e o exército prussiano na Batalha de Iena, na Alemanha. Em 1806, Napoleão entrou em Berlim triunfante. Ali, em 1806, decretou o bloqueio continental contra a Inglaterra. Segundo o decreto do bloqueio, todos os reinos estavam proibidos de manter relações com a Inglaterra. Para o Império Napoleônico, essa era uma tentativa de arrumar o comércio inglês e colocar o país em dificuldades econômicas. No início do século XIX, a dependência da economia portuguesa e, indiretamente, de suas colônias em relação à economia inglesa estava consolidada. Isso se tornou oficial por meio de um conjunto de tratados comerciais assinados entre os dois governos nos anos de 1164 a 1654 e 1661. O mais significativo desse tratado, no entanto, foi o Tratado de Methuen, de 1703, que reafirmou a aliança entre os dois países. O tratado garantiu livre entrada em Portugal dos tecidos e das manufaturas inglesas, em troca da redução da taxa de importação, da taxa de redução e da taxa de importação dos vinhos portugueses pela Inglaterra. Fuga ou decisão política planejada. Há muitos anos se repete a história que a vinda dos Bragança para o Brasil se constituiu em uma fuga completamente desordenada, que só ocorreu devido à presença das tropas francesas nas portas de Lisboa. Uma frase atribuída à rainha Dona Maria I ajudou a reforçar essa ideia. Não corram tanto ou pensarão que estamos fugindo. Na realidade, muitos historiadores questionam a versão de que a vinda da família real se deu de forma apressada. Quantos vieram e os desdobramentos? Há vários anos vem sendo dito que a família real portuguesa embarcaram para o Brasil parte da nobreza, bem como criados e dependentes. A princípio, estimou-se que ao todo desembarcaram no Rio de Janeiro cerca de 15 mil pessoas que trouxeram consigo aproximadamente metade das moedas que estava em circulação em Portugal. Com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, ocorreu a invenção da relação entre metrópole e colônia, já que a sede política do Império Português passava de Lisboa para o Rio de Janeiro. O processo histórico que culminou na vinda da família real para o Brasil teve desdobramentos políticos extremamente significativos. Ele foi decisivo para a preservação da unidade territorial da América Portuguesa, ao contrário do que aconteceu na América Espanhola. E mais, esse processo histórico contribuiu para que, no contexto da independência, fosse implantado no Brasil o regime monárquico. Desdobramentos. Assim, a chegada da corte no Brasil provocou um grande impacto, principalmente devido às dificuldades para acomodar um número expressivo de pessoas. Alguns comerciantes ofereceram suas próprias casas aos recém-chegados, esperando com esse gesto aproximar dos membros da corte. Mas como o número de residências disponíveis era pequeno para abrigar os súditos da monarquia portuguesa, muitas outras casas requisitadas pela coroa, funcionários reais pintavam na porta dessas casas iniciais PR, Príncipe Regente. Alguns proprietários concordaram em ceder suas casas em troca de pagamento de um pequeno aluguel e de laços de amizade, apesar da elite metropolitana não estar disposta a manter relações de amizade com a população colonial. Aqueles que não concordaram em deixar suas residências foram despejados por determinação real. Príncipe Regente. Mas o príncipe regente onde se instalou?
para onde se dirigiu logo que chegou ao porto do Rio de Janeiro. Quando o príncipe regente português, Dom João, chegou de malas e bagagem para residir no Brasil, houve um grande alvoroço na cidade do Rio de Janeiro. Dom João não precisou caminhar muito para alojar-se. Logo em frente ao cais estava localizado o Palácio dos Vice-Reis. A corte no Brasil e os impactos sociais, políticos e econômicos. Como estamos vendo, a transferência da corte portuguesa para o Brasil em 1808 provocou sensíveis transformações na vida brasileira, associada às seguintes medidas tomadas pela coroa durante o chamado período joanino, ou seja, o período marcado pela presença no Brasil de Dom João e a corte portuguesa entre 1808 e 1821. A abertura dos portos brasileiros em 18 de janeiro de 1808 ao comércio com as nações amigas, na prática rompeu o exclusivo colonial da época mercantilista. Revogação do Alvará de 1785, ainda em 1808, liberando as atividades manufatureiras no Brasil. No entanto, a permanência de uma economia baseada no trabalho escravo, no latifundiário e na dependência do mercado externo, e viabilizou naquele período o avanço manufatureiro. Tratados de 1810 com o governo da Inglaterra, que deram ao reino inglês uma posição privilegiada em relação aos direitos alfandegários. Seus produtos a serem importados pelo Brasil passavam a pagar aqui apenas 15% da taxa alfandegária, tarifa menor do que o dos outros reinos, 24%, e que Portugal, 16%. A elevação do Brasil na categoria de Reino Unido, Portugal e Algarves em 1815. Com isso, o Brasil consolidou sua posição como sede do Império Português e deixou de ser colônia. A criação da imprensa régia, a criação de uma escola de anatomia, de cirurgia e de clínica médica em Salvador, na Bahia. Fundação do Banco do Brasil, criação da Escola de Ciência, Artes e Oficiais e autorização para serem contratados professores estrangeiros. O princípio trabalhadores escravizados e livres não sentiram o impacto da presença da elite metropolitana. Excluído das festas e das reuniões e destituído de recursos materiais, mantiveram seus costumes e pouco alteraram a rotina diária. Os reflexos da presença da corte só foram realmente sentidos pelas camadas médias e pobres quando o preço das mercadorias subiu devido ao aumento do consumo. Já a elite colonial passou a ter contatos com os produtos, hábitos e comportamentos que vieram de Portugal e de outras localidades da Europa. Aspectos do período joanino. Uma das primeiras modificações ocorridas na maneira de viver da elite do Rio de Janeiro estava relacionada ao local de moradia. Anteriormente, dava-se preferência às áreas mais periféricas, nas quais eram construídas chácaras palacetes. Com a chegada da corte, parte da elite se mudou para a área central da cidade, em busca de maior proximidade com o príncipe e com os nobres portugueses. O luxo nos trópicos passou a ser percebido principalmente nas festas nos saraus realizados nas cidades do Rio de Janeiro. O requinte e a ostentação refletia-se nas casacas e capas dos homens, nos modelos parisienses das mulheres, nas louças e nos cristais importados, nos móveis e em centenas de outros objetos. Espetáculos de danças e óperas passaram a ser montados, ampliando-se assim os locais onde poderiam ser exibidas as joias e roupas finas da elite. Para mostrar o luxo, bailes, chás e missas também se tornaram eventos privilegiados. Em termos administrativos, o período em que a corte permaneceu no Brasil foi marcado pela implantação de uma estrutura que estabeleceu as bases
para a posterior organização do Estado brasileiro. É importante considerar que, para as províncias brasileiras, as capitanias receberam a denominação de províncias a partir de 1821. Com a exceção do Rio de Janeiro, não houve diferenças expressivas em serem governadas por Lisboa ou Rio de Janeiro. O período joanino foi marcado por outro elemento, a transferência para a colônia da dependência que o governo Portugal tinha em relação ao capital britânico. Essa situação se manteria após a emancipação política no Brasil. A nobreza do Brasil. A vinda da família real transformou a cidade do Rio de Janeiro em capital administrativa do reino português. O comando dos principais órgãos da administração ficou nas mãos da elite metropolitana, assim como postos superiores e militares. Os brasileiros que tinham uma ligação com o maior estado foram agraciados com títulos de nobreza oferecidos por Dom João, o que lhes garantia o pagamento de uma pensão, fato que onerava ainda mais os cofres públicos. Já os brasileiros que não tinham uma ligação maior com a corte, mas que de uma forma ou de outra desempenhavam alguma função na administração, ocupavam cargos nas secretarias, ministérios e cartórios. Rivalidades. A realeza garantia boas pensões a todos os nobres que se transferiam para o Brasil e deixava transparecer que os interesses da metrópole deveriam se sobrepor aos da colônia. Essa atitude aumentou ainda mais a rivalidade entre elite colonial, latifundiários, agroexportadores e os grandes comerciantes e a nobreza metropolitana. Diante do aumento do número de cargos e das pessoas com a manutenção da estrutura burocrática, a realizou criar novos impostos que deveria a fim de equilibrar o orçamento. América Portuguesa, em tempos de independência, parte 2. Não para por aí, viu? Vai ter a parte 3 da América Portuguesa. Páginas 189 a 202, exercícios propostos ao final da aula. Exercícios propostos. Quais os planos dos conjurados? O que os conjurados também propunham? 2 mulheres tiveram participação na conjuração mineira. Quem foi essas mulheres? Escreva cada uma delas. Explique por que a chegada da corte ao Brasil provocou um grande impacto. Quinta, cite alguma das medidas tomadas pela coroa durante o chamado período joanino. Mãos à obra.